Ela chegou sem nada, sem apoio, sem dinheiro, sem saber se aquele lugar um dia daria algum futuro. A terra era dura, a casa quase caindo, e as duas mulas tão cansadas quanto ela. Mas naquela manhã, pela primeira vez, ela não estava chorando. Com as mãos ainda marcadas pelo esforço, ela pegou o pouco que tinha e ofereceu alimento. As mulas se aproximaram devagar, famintas, mas confiando. E naquele gesto simples, algo mudou. Não era mais só sobrevivência, era começo. Porque às vezes o recomeço não vem com grandes milagres. Vem assim, silencioso, no momento em que você decide cuidar do pouco que tem como se fosse tudo. E foi ali, no meio da terra seca, que a vida começou a voltar. Eu ainda estava de luto quando o advogado terminou de ler o testamento. Não era um luto que se vê por fora, daqueles que as pessoas reconhecem e respeitam. O luto que te dá o direito de chorar na frente dos outros sem que ninguém julgue. O meu era diferente. Era o tipo de luto que você carrega no meio do peito como uma pedra enfiada entre as costelas, aquela que dói mais quando você respira fundo. Eu tinha perdido meu marido há 32 dias. 32 dias de acordar cedo sem saber porquê, de esquentar café para dois e tomar sozinha, de ouvir o barulho da casa e confundir com a voz dele. A sala do cartório era pequena, quente, com cheiro de papel velho e de tinta de carimbo. Uma janela gradeada deixava entrar uma luz amarelada que batia na mesa de madeira escura. Eu sentei na cadeira de couro duro, com as mãos no colo, os dedos entrelaçados, tentando parecer inteira. Do meu lado, a sogra. Na minha frente, os cunhados. Atrás, parentes que eu mal conhecia pelo nome, mas que tinham aparecido assim que meu marido fechou os olhos, como se a morte tivesse mandado convite. O Dr. Raimundo leu devagar, com aquela voz nasal de quem leu tantos testamentos que já não sente mais o peso das palavras. Foram uns 40 minutos. A casa grande, aquela onde a gente tinha morado os últimos 12 anos, com a varanda de azulejo, o pé de manga na entrada e o quarto de janela larga, ficou para a família. As terras férteis da beira do riacho, as melhores, as que produziam feijão e milho sem muito esforço, foram divididas entre os filhos do primeiro casamento, os que ele tinha antes de mim. O dinheiro do banco, a caminhonete, o gado, os equipamentos, tudo distribuído com nomes, datas e assinaturas. E então o Dr. Raimundo fez uma pausa. Ajeitou os óculos no nariz, olhou para o papel como se estivesse confirmando que tinha lido certo. Para Teresa, a fazenda do Baixio Seco e 2 mulas. Silêncio. Por um segundo ninguém se mexeu. Era o tipo de silêncio que acontece quando uma palavra cai no chão e ninguém quer se abaixar para pegar. Eu ouvi meu próprio coração. Ouvi o barulho do ventilador de teto girando preguiçoso. Ouvi uma mosca bater na janela e então veio a risada, baixa, quase contida, mas suficiente. Meu cunhado Evaristo, o mais novo, o mais sem vergonha, encostou na parede de lado, cruzou os braços e soltou aquilo com uma leveza que só quem nunca precisou de nada consegue ter. Isso aí nem serve para plantar, mas serve para ela. Ninguém me defendeu. Ninguém olhou para mim com pena, com desconforto, com nada. A sogra olhou para o lado, os outros encararam o chão ou as próprias mãos. O Dr. Raimundo continuou lendo como se nada tivesse acontecido, porque para ele, de fato, não tinha. Era só mais um testamento, era só mais uma viúva. Eu fiquei parada, por fora, quieta. Por dentro, o chão sumiu. Naquele momento eu entendi uma coisa que nenhum luto tinha me ensinado antes. Eu não tinha perdido só meu marido. Eu tinha perdido meu lugar no mundo. A casa, o endereço, o sobrenome que as pessoas respeitavam na cidade, o lugar onde eu dormia, onde eu sabia onde ficavam todas as coisas, onde a minha vida tinha uma forma.
Tudo isso foi distribuído com nomes de outras pessoas, e para mim sobrou um pedaço de terra que ninguém queria e 2 animais que provavelmente mal se sustentavam. Mas eu assinei. Assinei com a mão firme, sem tremer, sem pedir explicação. Peguei a caneta que o Dr. Raimundo estendeu, coloquei meu nome onde ele apontou e devolvi sem dizer uma palavra. Porque tinha uma coisa que eles não iam levar de mim. Não estava escrita em testamento nenhum, não tinha valor de mercado, não aparecia em nenhum inventário. Meu orgulho. Esse ficava comigo. Eu saí do cartório com uma folha dobrada na bolsa e o endereço do baixio seco escrito à mão num pedaço de papel que o doutor tinha me dado quase com vergonha, como quem entrega uma notícia ruim sem querer encarar a pessoa. Não fui despedir de ninguém. Voltei para casa, a casa que ainda era minha por mais 2 dias, prazo que a sogra tinha me dado com a delicadeza de uma faca enferrujada. Peguei as minhas coisas. Não eram muitas. 2 malas, uma caixa de papelão com documentos, umas fotografias, as roupas de trabalho, minha Bíblia desgastada e um terço de madeira que minha mãe tinha me dado quando eu me casei. Não levei nada que tivesse sido comprado com o dinheiro da família dele. Não porque fosse orgulho idiota, mas porque eu não queria dever nada a ninguém, nem uma panela. Dormi naquela casa pela última vez naquela noite. Deitei na cama vazia. Olhei o teto de estuque que eu conhecia de cor. Aquele buraco pequeno no canto que o Antônio sempre prometia consertar e nunca consertou, e pensei, 32 dias atrás, eu era viúva. Agora eu era viúva e sem endereço. No dia seguinte, peguei carona com um caminhão que ia para a Estrada Velha. A viagem foi longa demais para ser curta e curta demais para me preparar. O motorista era um homem gordo, calado, que fumava um cigarro atrás do outro e não fez uma pergunta sequer. Eu agradeci isso em silêncio. Fui olhando pela janela enquanto o asfalto ia sumindo, virando terra, e a terra ia ficando mais vermelha, mais rachada, mais seca. O verde que ainda existia na beira da cidade foi desaparecendo aos poucos, substituído por cerrado ralo, por árvores torcidas de tanto sol, por pastagem cor de palha, onde o gado parado parecia escultura. Quanto mais eu avançava, mais o mundo encolhia. Quando o motorista parou e apontou para um portão de madeira torta no lado da estrada, eu desci, peguei minhas coisas e fiquei parada olhando enquanto ele foi embora, levantando uma nuvem de poeira vermelha. Então eu virei e olhei. A casa estava caindo, não metaforicamente, literalmente. A parede do lado esquerdo tinha uma rachadura larga que subia do chão até o beiral. O telhado de barro tinha telhas quebradas, algumas faltando. A cerca que deveria separar o terreiro do pasto estava no chão em 3 pontos. Os mourões podres, o arame enferrujado enrolado em si mesmo como uma cobra morta. A terra à frente da casa era dura, seca, rachada em pedaços irregulares como um mapa de lugar nenhum. Nenhuma planta, nenhuma sombra. Só poeira, calor e um silêncio pesado que parecia ter forma. E ali, no canto do que restava da cerca, encostadas uma na outra como se tivessem desistido de se mover, as 2 mulas, magras, quietas, com os olhos semicerrados e as orelhas caídas para o lado, com aquele jeito de animal que aprendeu a esperar sem saber mais o quê. Eu fiquei olhando para elas por um tempo longo. E então falei baixinho para mim mesma, mas também para elas, porque ali éramos só nós 3 e o sol. Agora somos 3 esquecidas. Naquela noite eu chorei. Chorei sentada no chão de cimento frio da casa, de costas para a parede rachada, com os joelhos dobrados no peito. Chorei pelo Antônio, pela casa, pelo testamento, pela risada do Evaristo, pelo olhar desviado da sogra, pelo cheiro de café para 2 que eu ainda sentia na memória. Chorei por mim mesma, que tinha dado 12 anos da minha vida para uma família que no fim não me via como parte dela. Mas no meio do choro, alguma coisa mudou. Não era resignação.
Não era aquela paz falsa que as pessoas descrevem quando dizem que aceitaram. Era outra coisa, mais quente, mais dura, mais vermelha como a terra lá fora. Era raiva. E dessa vez, pela primeira vez em muito tempo, era uma raiva que não me dobrava. Era uma raiva que levantava. No dia seguinte, acordei com o sol ainda baixo e a boca seca. Por um segundo, só um segundo, esqueci onde estava. Aquele momento estranho que acontece quando a gente dorme num lugar diferente e o cérebro ainda não atualizou o mundo. Minha mão procurou o travesseiro do lado, não achou nada, e então a memória voltou inteira de uma vez, como um balde de água fria. Casa rachada, cerca caída, terra seca, 2 mulas no canto. Me levantei devagar, com o corpo doendo de ter dormido no chão, porque o único colchão que eu tinha trazido era fino demais e o cimento era duro demais. Fui até a porta, abri e fiquei parada no batente, olhando o terreiro ainda na meia-luz rosada da manhã cedo. As mulas estavam no mesmo lugar de ontem à noite, não tinham se mexido muito. Continuavam encostadas uma na outra, aquela postura de animal que aprendeu a gastar pouca energia porque não sabe quando vai comer de novo. A mais clara, de pelagem cor de areia lavada e olhar redondo e manso, me encarou sem susto, sem agitação. Só me encarou, como quem avalia sem pressa. A outra, mais escura, de focinho comprido e orelha inquieta, bateu o casco no chão 2 vezes assim que me viu. Não com raiva, com impaciência talvez, com aquele jeito de ser que não pede licença. Eu desci os 2 degraus da porta e fui andando devagar até elas. Me aproximei pela frente com a mão aberta, como minha mãe tinha me ensinado quando criança. Nunca chegue por trás de um animal assustado, Teresa. Você não sabe o que ele carrega. A mais clara deixou eu encostar a mão no focinho sem recuar. A pele dela era quente, macia naquele ponto, com o cheiro forte de animal que não tomava banho havia tempo. Mas não era um cheiro ruim, era um cheiro vivo. A mais escura desviou um pouco, depois voltou. Farejou minha mão, bufou, ficou quieta. Eu fiquei ali parada entre as 2, com uma mão em cada focinho, e sentia alguma coisa que não esperava sentir tão cedo. Não estava completamente sozinha. Foi naquele momento que decidi dar nome para elas. Não porque fosse costume. Eu sabia que fazendeiro experiente não costuma dar nome para animal de trabalho, porque nome cria apego, e apego complica. Mas eu estava numa fazenda que ninguém queria, com 2 mulas que ninguém nomeou, e nós 3 precisávamos de alguma coisa que fosse nossa. Alguma coisa que nenhum testamento pudesse redistribuir. A mais clara, de olhar calmo e jeito paciente, eu chamei de esperança, não por romantismo barato, mas porque esperança é isso, quieta, constante, presente mesmo quando você não está prestando atenção nela. A mais escura, inquieta, que batia o casco no chão e não ficava parada nenhum minuto, virou teimosia. Porque teimosia também é uma forma de sobrevivência. Às vezes é a única. Eu falei os nomes em voz alta, uma vez cada. Como se estivesse apresentando. Teimosia bufou de novo e sacudiu a cabeça. Eu quase sorri. Naquele primeiro dia de verdade no Baixio Seco, eu fiz um inventário do que tinha. Não com papel e caneta. Com os olhos, andando devagar por cada canto do terreno, como quem está aprendendo o tamanho de uma ferida antes de decidir como tratar. A casa tinha 3 cômodos. Uma sala pequena que virava cozinha, um quarto e um banheiro que funcionava pela metade. A descarga não puxava, mas a torneira tinha um fio de água que saía amarelada e fina. Do lado de fora, uma estrutura de madeira velha que tinha sido curral em algum tempo, e agora era só sombra e tábua podre. A cisterna no canto do terreiro estava vazia, com uma rachadura fina na parede de dentro que eu só descobri porque joguei uma pedra e o barulho voltou errado. A terra era o que mais pesava. Eu andei por ela durante quase 1 hora
indo devagar, pisando com atenção, tentando sentir com a sola do chinelo o que estava embaixo. Era dura. Dura de um jeito antigo, como se faz muito tempo ninguém tivesse mexido nela, como se ela tivesse desistido de ser mole, rachada em blocos irregulares, cinza por cima, avermelhada um pouco mais embaixo, onde a rachadura mostrava. Sem matéria orgânica visível, sem minhoca, sem o cheiro de terra úmida que a gente sente quando o solo ainda tem vida. Era como caminhar em cima de uma coisa que já estava morta. Mas eu não fui embora, porque eu já tinha visto terra ruim antes. Minha mãe tinha criado 6 filhos numa roça de chão pedregoso no interior do Piauí, e eu sabia que terra que parece morta nem sempre é. Às vezes, ela só precisa de alguém que acredite nela antes de ela mostrar o que tem. À tarde, eu catei lenha seca, fiz fogo no fogão de barro que tinha no canto da cozinha. Estava quebrado numa quina, mas ainda funcionava. E esquentei o feijão que eu tinha trazido numa vasilha. Comi sozinha, sentada na soleira da porta, olhando a esperança e a teimosia no terreiro. Elas tinham achado um toco de capim seco perto da cerca e estavam dividindo sem briga. Naquela noite, deitei no colchão fino e pensei nos meus passos. Eu precisava de água. Sem água, nada mais adiantava. Precisava consertar a cerca, senão as mulas iam embora e eu ia perder as únicas companheiras que tinha. Precisava de semente, de enxada, de cal para tapar a rachadura da parede antes que a primeira chuva, se é que vinha, entrasse e desmoronasse o que ainda estava de pé. Precisava de muita coisa que eu não tinha, mas eu tinha acordado naquele dia, e as mulas também. Por enquanto, isso bastava. Os dias seguintes foram duros, de um jeito que é difícil de explicar para quem nunca trabalhou sozinha numa terra que não responde. Eu acordava com o primeiro clarão e ia dormir quando o corpo não aguentava mais. No intervalo, trabalhava. Consertei a cerca com o arame velho que encontrei enrolado atrás do curral, esticando com as mãos, mesmo porque não tinha alicate, até os dedos ficarem marcados pelas farpas. Tapei as rachuras menores da parede com uma mistura de barro e palha que eu tinha visto minha mãe usar décadas atrás. Limpei o entulho do terreiro, carregando pedra por pedra, graveto por graveto, num esforço que me deixava tonta de calor, mas que precisava ser feito. E tentei plantar. Eu tinha trazido um pacote de sementes de quiabo, outro de maxixe e um punhado de feijão calpi que guardava na bolsa faz tempo, daquele jeito que roçado guarda semente como guarda esperança, sempre junto do corpo. Peguei a enxada que achei encostada na parede do curral, com o cabo rachado, mas ainda firme, e fui até o canto, que me pareceu menos duro. A enxada mal entrava na terra. Batia e voltava. Batia e voltava. Como se eu estivesse tentando cavar pedra. Eu insisti. Suei. A blusa ficou encharcada antes do meio-dia. O sol do Maranhão, naquele mês de agosto, não tinha misericórdia. Caía direto, sem nuvem, sem sombra. Esquentava a terra até ela quase queimar a sola do pé. Eu bebia a água do garrafão que tinha trazido, economizando cada gole, sabendo que, quando acabasse, eu precisava resolver o problema da cisterna vazia. Minhas mãos sangraram no terceiro dia. Não muito, mas sangraram. As calosidades que eu já tinha não eram suficientes para aquele cabo rachado, e as bolhas que abriram na palma da mão direita estouraram enquanto eu trabalhava, e eu continuei mesmo assim, porque parar não resolvia nada. Num desses dias, acho que era o quinto, talvez o sexto, a contagem já estava borrada pelo cansaço. Eu sentei no meio do terreiro, no chão duro, com a enxada atravessada no colo e as mãos abertas na frente do rosto, olhando as marcas vermelhas nas palmas. E pensei, talvez eles estivessem certos. A frase veio sozinha, sem que eu tivesse convidado. Veio com a voz do Evaristo encostado na parede, com o sorriso de quem já sabia o fim da história. Veio com o peso de 7 anos de casamento numa família que nunca me viu como gente que ficava, só como alguém que estava de passagem.
O silêncio respondeu, pesado, seco, quente. Eu fiquei parada por um tempo que não soube medir. O sol batia na nuca. A esperança me olhava do canto com aqueles olhos redondos e tranquilos. A teimosia estava de costas, a orelha girando para um lado e para o outro, como se estivesse ouvindo alguma coisa que eu não conseguia. Então eu respirei fundo, botei a enxada no chão, me levantei e voltei a trabalhar. Porque desistir ali, naquele terreiro, naquela terra que ninguém queria, seria dar ao Evaristo e à sogra e a todo mundo que tinha desviado o olhar a única coisa que eles ainda não tinham conseguido tirar de mim. Isso eu não ia dar. Foi no 8º dia que a teimosia mudou tudo. Eu estava tentando descobrir por onde começar a buscar água, pensando em pedir carona até o vilarejo mais perto, ver se tinha poço comunitário, se conseguia comprar alguma coisa, quando percebi que ela estava agitada de um jeito diferente. Não era a agitação costumeira, aquela impaciência dela de todo dia. Era outra coisa. Ela andava num círculo pequeno, batia o casco, puxava a corda que eu tinha amarrado no mourão novo. Bufava com força e ficava olhando sempre para o mesmo ponto, o fundo do terreno, onde a terra fazia uma leve inclinação antes de acabar numa moita de juazeiro seco. A esperança foi atrás dela. Ficou ao lado, quieta, mas também virada para o mesmo lugar. Eu parei o que estava fazendo e fiquei olhando para as duas. Segui. Não sei explicar direito o que me fez ir. Talvez fosse o desespero. Talvez fosse a solidão de dias sem conversar com ninguém e o hábito de prestar atenção nas únicas criaturas que dividiam aquele espaço comigo. Mas eu desamarrei a teimosia, deixei ela me levar e fui atrás enquanto a esperança caminhava do outro lado como se tivesse combinado com ela. Paramos na frente de um monte de pedras grandes, cobertas de terra seca e líquen ressecado. As duas ficaram ali, as patas dianteiras se mexendo devagar, como se quisessem cavar. Eu ajoelhei. Comecei a tirar as pedras menores com as mãos, depois as maiores, rolando de lado. A terra embaixo era mais escura, mais fina, diferente do resto do terreno. Cavei com os dedos, mais fundo, e então, umidade. Eu parei de respirar. Cavei mais rápido, jogando a terra para trás, sem me importar que estava sujando tudo. Mais fundo ainda. E do nada, entre 2 pedaços de rocha que eu fui afastando devagar, um fio de água nasceu da terra. Fino como linha, escuro de tanto tempo parado, mas água. Eu levei a palma da mão até ele. Esperei ele escorrer e juntar. Levei à boca. Fechei os olhos. Era amarga. Tinha gosto de mineral, de profundidade, de coisa antiga. Mas era água. Era real. Era minha. Quando abri os olhos, a esperança estava me olhando com aquela tranquilidade dela. Como se soubesse desde o começo onde a água estava e tivesse esperado o momento certo para me mostrar. E eu entendi, não com a cabeça, mas com o peito. Eu não tinha sido abandonada no baixio seco. Eu tinha sido colocada ali. A água era pouca, mas era suficiente para começar. Nos dias que se seguiram à descoberta, eu trabalhei naquele canto do terreno com uma determinação que eu mesma não sabia que ainda tinha dentro de mim. Tirei pedra por pedra com as mãos, abrindo espaço ao redor da nascente, tomando cuidado para não pressionar o solo do lado de onde ela brotava. Porque nascente é coisa delicada, como confiança, como esperança de verdade. A gente força demais e seca. Fui alargando devagar, cavando um canal raso com a enxada, cobrindo com pedras chatas que achei espalhadas pelo terreno para proteger da evaporação. O sol do Maranhão era capaz de secar uma poça em menos de 1 hora se a terra ficasse exposta. A teimosia ficava perto enquanto eu trabalhava. Não atrapalhava, não se metia, mas ficava. Às vezes bufava quando eu parava muito tempo num ponto que ela parecia achar errado. Eu fui aprendendo a prestar atenção nisso.
Animal que vive na terra sabe coisa que livro não ensina. A esperança era diferente, ficava mais recuada, me observando com aquela calma dela que já tinha virado minha referência nas horas difíceis. Quando eu parava de trabalhar e ficava parada olhando para a terra, sem saber o próximo passo, e essas horas vinham com frequência, era para ela que eu olhava. Ela estava sempre quieta, sempre presente, sempre com aquele olhar que não julgava. Com a água, a terra começou a mudar, não de uma vez, não da noite para o dia, mas foi mudando. Primeiro a cor. A terra perto do canal que eu tinha aberto foi escurecendo aos poucos, perdendo aquele cinza empoeirado de coisa morta e ganhando uma tonalidade mais escura, mais úmida, mais viva. Depois a textura. O que antes era duro como tijolo foi cedendo, ficando quebradiço primeiro, depois maleável, depois de muitos dias de umedecer com cuidado e trabalhar com a enxada em camadas. Fofo, de um jeito que fez minha mão afundar nele até o pulso sem esforço. Eu coloquei o rosto perto da terra naquele dia. Cheirei. Era o cheiro de terra com vida. Aquele cheiro que a gente sente quando chove depois de seca longa, a petricura, minha mãe chamava de perfume de Deus, mas que eu estava provocando com as mãos um balde de água por vez, um dia de paciência por vez. Chorei um pouco, ali de joelhos no terreno, com o rosto perto da terra. Não de tristeza dessa vez, de outra coisa que eu não sei nomear direito, de alívio talvez. Da sensação de que aquela terra e eu estávamos no mesmo processo, as duas tentando lembrar como se faz para viver. Plantei o quiabo primeiro, porque quiabo é planta que não pede muito e dá retorno rápido. Isso eu aprendi com minha mãe, que dizia que quiabo é a planta dos pobres porque cresce onde nada cresce e alimenta quando nada alimenta. Abri os sulcos com a enxada, coloquei as sementes com a distância certa, cobri com a terra úmida e reguei com o pouco que conseguia tirar da nascente naquele dia. Depois o maxixe, um pouco mais longe, porque maxixe gosta de espaço para esparramar. O feijão caupia eu guardei por último, numa área maior que eu estava preparando com mais cuidado, removendo pedra por pedra, afofando camada por camada. Feijão era a aposta mais importante, era o que ia me sustentar de verdade se desse certo. Naqueles dias, eu aprendi o peso real de uma palavra simples, paciência. Não a paciência de quem espera sentada sem fazer nada. Essa é resignação, e são coisas diferentes. A paciência de quem continua fazendo o que precisa ser feito, mesmo quando não vê resultado ainda. A paciência de quem rega a terra, sabendo que não vai brotar hoje nem amanhã, mas continua regando porque parar seria o único jeito certo de garantir que não brota nunca. Eu acordava, recolhia a água da nascente no único balde que tinha, levava até a plantação, regava com cuidado. Voltava, catava o que tinha para comer, que foi ficando cada vez menos à medida que os dias passaram. Trabalhava na terra até o calor do meio-dia ficar insuportável. Descansava na sombra rala do beiral. Voltava quando o sol baixava. Dava o capim que achava para o Esperança e para Teimosia, que iam se virando pela borda do terreno, encontrando o que a terra ainda tinha para oferecer. À noite, sentava na soleira da porta. Olhava o céu do Maranhão, que é uma coisa que quem não viu não acredita quando descreve. Um céu enorme, baixo de um jeito que parece que você pode encostar a mão se subir numa escada, cheio de estrelas até nas bordas. Sem poluição luminosa, sem prédio nenhum cortando o horizonte, só o campo raso e escuro e esse céu imenso de cima. Minha mãe falava que Deus fez o céu do sertão grande porque queria que os pobres tivessem pelo menos uma coisa bonita que ninguém podia cercar. Eu ficava olhando até o sono vir, e o sono foi demorando menos para chegar. No 14º dia, eu vi o primeiro broto. Estava regando no início da manhã, naquele horário em que o sol ainda não queima e o ar tem uma friagem fina que some antes das 8, quando vi. Uma coisa minúscula, verde,
quebrando a superfície escura da terra com aquela determinação silenciosa que só planta recém-nascida tem. A força de empurrar o mundo inteiro para cima, usando só a força de querer viver. Eu parei. Fiquei olhando por um tempo que não soube medir. Aquela coisinha verde não media 2 centímetros. Era o primeiro quiabo. Ajoelhei do lado, coloquei o dedo perto sem encostar, como quem tem medo de assustar. Senti o calor que subia da terra ao redor. Olhei a cor, aquele verde novo, quase amarelado, de coisa que ainda não endureceu para o mundo. Bem-vindo, eu falei baixinho. E não me senti ridícula falando para uma planta. Porque ali no Baixio Seco a gente aprende rápido que a vida é vida em qualquer tamanho que apareça e merece ser reconhecida. No dia seguinte, mais 3. Depois, mais 5. A terra que todos tinham dito que não servia para nada estava brotando. E eu também. Foi mais ou menos nessa época que comecei a ir até o vilarejo. Não era perto. A pé, na estrada de terra, levava quase 2 horas. Mas eu precisava de coisas que não tinha. Querosene para lamparina, sal, farinha e, se possível, mais semente. E precisava também, embora não admitisse nem para mim mesma, de ver gente. De escutar voz humana que não fosse só a minha dentro da cabeça. A primeira vez que entrei no bar do seu Zé Pretinho, o único estabelecimento do vilarejo que servia de mercearia, bar, ponto de conversa e às vezes de correio, o silêncio que se fez foi daquele tipo que fala mais do que qualquer palavra. 3 homens sentados numa mesa de madeira, uma mulher atrás do balcão que era a esposa do seu Zé, 2 crianças no canto. Todo mundo me olhou. Eu entrei, fui direto ao balcão, pedi o que precisava com voz clara e firme. A mulher, que eu fui descobrir depois que se chamava Neide, me atendeu sem sorrir, sem perguntar nada, com aquele profissionalismo seco de quem não sabe ainda se a pessoa que entrou é de confiança ou não. Um dos homens na mesa perguntou, sem se virar completamente: "A senhora é quem pegou o Baixio Seco?" "Sou", eu respondi. Silêncio de novo. "Aquela terra não presta", ele disse. Não era maldade, era a avaliação direta de homem do campo que conhecia o terreno. "Estava não prestando", eu disse. "Agora está prestando." Ele me olhou de lado. Não disse mais nada. Paguei o que devia, peguei as coisas e fui embora. Na volta, carregando a sacola na cabeça porque era mais fácil assim, eu pensei que tinha feito errado de falar daquele jeito, falar demais, antes da hora. Terra que ainda mal tinha broto não era razão para anunciar nada. Mas também pensei, às vezes falar em voz alta é uma forma de prometer para si mesmo. E eu precisava dessa promessa. Os brotos foram crescendo. O quiabo abriu as primeiras folhas largas e ásperas, aquelas que a gente conhece de longe pelo formato. O maxixe começou a enroscar as gavinhas em tudo que encontrava perto. Eu fui buscando gravetos secos e espetando no chão para ele subir, improvisando um suporte que não era bonito, mas funcionava. O feijão demorou mais, fez suspense, me deixou preocupada por uns dias. Mas no 19º dia, a primeira folha dupla furou a terra com aquela cara de quem não devia nada a ninguém. Eu estabeleci uma rotina que ia das 4 da manhã até o anoitecer, com a lógica simples de quem não tem o luxo de perder nenhuma hora de luz. Acordava, bebia o café que fazia no fogo de lenha. Fraco, porque o café que eu tinha era pouco, e eu esticava o máximo que dava. Ia até a plantação antes do sol subir. Regava com cuidado, observava cada planta, tirava o mato que insistia em crescer mais rápido que tudo. Depois, ia até onde a esperança e a teimosia tinham passado a noite. Eu tinha consertado o curral o suficiente para elas ficarem seguras. E levava o que tinha de capim cortado. As mulas tinham entrado na rotina também. A teimosia acordava antes de mim. Eu tinha certeza disso, porque toda manhã quando eu saía, ela já estava de pé, olhando para o lado da casa, esperando.
A esperança acordava quando eu chegava, com aquela preguiça calma dela que me fazia pensar que ela estava descansando por nós duas. Comecei a falar com elas enquanto trabalhava. Não grandes discursos, conversa de trabalho. Explico o que estou fazendo, reclamo do calor, comento o tamanho do novo broto que apareceu. Elas respondiam à maneira delas. A teimosia bufava, a esperança movia a orelha. Era o suficiente. Era mais do que o silêncio total. A primeira chuva veio numa tarde de quarta-feira. Sem aviso. O céu ficou roxo num quarto de hora, o vento virou de direção e antes que eu conseguisse juntar o que estava espalhado no terreiro, a chuva caiu. Não chuva de garoa, de leve. Chuva de interior, grossa, barulhenta, que bate no telhado de barro como se estivesse com raiva de alguma coisa. Eu corri para dentro, lembrei da rachadura no telhado. Olhei para o canto onde ela estava. A água entrou, sim, mas menos do que eu temia. O barro que eu tinha colocado nas semanas anteriores tinha secado bem, tinha fechado as fissuras menores. A maior ainda vazava, uma linha de água descendo pela parede e empoçando no canto do quarto. Eu pus uma bacia embaixo e fui até a porta olhar a chuva. A plantação estava recebendo aquilo como presente. As folhas do quiabo balançavam com a força das gotas. O maxixe enrolava ainda mais as gavinhas, como se estivesse se abraçando de felicidade, e o feijão ficou quieto e firme, aquela quietude de planta que sabe que está crescendo por dentro. A esperança e a teimosia estavam debaixo do beiral do curral, encostadas na parede, olhando a chuva com aquela cara de animal que não entende a chuva como problema nem como solução, só como parte do mundo. Eu fiquei na porta durante toda a chuva. E quando ela parou, e o sol voltou ainda com força, e o cheiro de terra molhada subiu de toda aquela terra vermelha ao redor, aquele cheiro que é um dos mais honestos que existem no mundo. Eu fechei os olhos e respirei fundo, enchendo o pulmão até onde ele ia. Era o cheiro do baixio seco vivo, e era também, de algum jeito, o cheiro de mim mesma voltando. O quiabo estava no joelho quando ele apareceu. Não é força de expressão. Eu estava literalmente de joelhos no canteiro, tirando um mato teimoso que crescia entre as plantas, com aquela insistência de coisa que não foi convidada, mas não quer ir embora, quando ouvi o barulho do carro na estrada. Barulho diferente do caminhão de vez em quando que passava levantando poeira. Era um motor mais suave, mais pesado, daquele jeito de carro que custa dinheiro. Eu não me levantei imediatamente. Continuei tirando o mato por mais um tempo, porque a planta não ia esperar, e eu já tinha aprendido que homem que chega de carro caro em terra alheia raramente traz coisa boa. Quando finalmente me levantei e limpei as mãos na calça, o veículo já tinha parado na frente do portão, que eu tinha consertado com tábua nova, orgulho meu, e o homem já estava descendo. Era um Hilux branco, daqueles que nunca viram lama de verdade, bem conservado, pneu largo, vidro escuro. O homem que desceu tinha uns 50 e poucos anos, chapéu de couro, camisa social de manga comprida, mesmo com aquele calor. O tipo de roupa que diz, eu não trabalho no sol, eu mando em quem trabalha. Estava bem alimentado, com aquela barriga de quem almoça bem todo dia, e tinha o jeito de andar de quem está acostumado a chegar em lugar e ser recebido. Ficou parado do lado de fora do portão, olhando. Olhou a plantação, olhou a casa, que eu tinha caiado de branco nas paredes externas na semana anterior, comprando a cal no vilarejo e aplicando com um pedaço de esponja grossa porque não tinha pincel. Olhou o curral novo, olhou as mulas no terreiro. Fez aquele passeio com os olhos de quem está calculando, avaliando, colocando preço em tudo que vê. E depois olhou para mim. Bom dia, ele disse. A voz era do tipo que não costuma ser questionada. Bom dia, eu respondi, sem sair do lugar onde estava. Ele ficou esperando que eu fosse até ele. Eu não fui. Fiquei parada no meio do terreiro, com a enxada na mão, esperando que ele dissesse o que queria.
Ele entendeu a mensagem, ou fez que entendeu, e entrou pelo portão com aquele andar de quem não pede licença para entrar em lugar nenhum. "A senhora é a Dona Teresa?" perguntou, chegando mais perto. "Sou", eu disse. "Me chamo Valdemar Braga." Ele falou, como se o nome fosse uma credencial suficiente. "Sou o maior proprietário da região. Tenho terra dos dois lados da sua aqui." Eu sabia quem era Valdemar Braga. O seu Zé Pretinho tinha me contado, na terceira ou quarta vez que eu fui ao vilarejo, com aquele tom baixo de quem fala de coisa que pode trazer problema se a voz errar de volume. Valdemar Braga tinha 5 fazendas na região, uma vereança que usava quando precisava e guardava quando não precisava, e o costume antigo de comprar as terras dos vizinhos quando eles estavam no ponto mais fraco, depois de seca, depois de dívida, depois de morte de familiar. Era o tipo de homem que aparece quando você começa a ter alguma coisa. Nunca antes. "Que bom", eu disse. "A região tem bons vizinhos, então." Ele sorriu. Era um sorriso de quem reconhece o recado e decide ignorar porque ainda não precisa forçar. "Vim fazer uma visita", ele disse, olhando de novo para o canteiro. "Ouvi falar que a senhora estava trabalhando o baixio seco." "Estou." "Terra difícil essa aqui", ele disse devagar como quem enuncia um fato. "Muita gente tentou, ninguém ficou." "Eu fiquei", eu disse. Ele andou devagar até a beira do canteiro, olhou as fileiras de quiabo, as ramas do maxixe, o feijão que já estava com as primeiras vagens começando a inchar. Ficou em silêncio por um tempo que eu reconheci. Era o silêncio de quem está recalculando alguma coisa que tinha chegado pronto para ser fácil e descobriu que não vai ser. "Tá bonito", ele disse por fim. E não era elogio. Era avaliação. "Obrigada", eu disse mesmo assim. Ele virou para mim com as mãos na cintura, aquela postura de quem vai propor negócio. "Eu compro", falou simples assim. Sem rodeio, sem introdução, sem o mínimo de cerimônia que a situação pedia. "Eu compro", como se o assunto já estivesse resolvido e só faltasse acertar o número. "Quanto?", eu perguntei. Não porque eu fosse vender, mas porque queria saber o tamanho do desrespeito. Ele falou um número. Eu olhei para ele. O número que ele tinha dito era menos da metade do que eu já tinha investido em trabalho, em cal, em semente, em dias de vida gasta naquela terra. Era o preço de coisa que não vale nada, dito com a confiança de quem está acostumado a que ninguém conteste. Eu respirei fundo uma vez. "Não está à venda", eu disse. O sorriso dele sumiu. Não de vez. Foi saindo devagar, como nuvem que a gente acompanha até perceber que o sol já foi embora e não sabe exatamente quando. Ficou no lugar uma expressão que não era raiva ainda, mas era a avó da raiva. Aquela frieza de quem não está acostumado com a palavra não e está decidindo como vai lidar com ela. Ele deu um passo à frente. Não chegou perto demais, mas perto o suficiente para ser uma mensagem. "Dona Teresa", ele disse com uma calma que era mais ameaça do que grito. "A senhora chegou aqui faz pouco tempo. Não conhece ainda como as coisas funcionam por essa região." "Estou aprendendo rápido", eu disse. Tem gente", ele falou devagar, pesando cada palavra como quem pesa ouro, "que some por aqui, por menos do que isso." O silêncio que veio depois foi diferente de todos os outros silêncios que eu tinha vivido naquele terreiro. Era um silêncio com peso específico, com forma, com intenção. O tipo de silêncio que fica no ar como fumaça depois que alguém falou uma coisa que não pode ser desfalada. Eu olhei para ele. Não desviei. Não porque fosse valente de um jeito que não sente medo. Eu sentia. O coração estava acelerado e as mãos tinham apertado a enxada sem eu mandar. Mas porque eu tinha aprendido, nesses meses todos de terra dura e sol pesado e trabalho que não acabava, que tem certas coisas que, se você baixa o olho uma vez, nunca mais levanta do mesmo jeito. "O senhor pode ir embora agora", eu disse. Voz firme, clara.
Ele ficou parado por um momento que pareceu mais longo do que foi. Depois colocou o chapéu de volta, que tinha tirado sem eu ter percebido, e caminhou devagar até o portão com aquele andar de quem não está indo embora. Está só adiando. A senhora vai pensar melhor, ele disse sem se virar. Bom dia, seu Valdemar, eu respondi. Ele entrou no Hilux. O motor pegou suave, e a poeira vermelha que o carro levantou na estrada foi a única resposta que ele deixou. Eu fiquei parada, olhando até sumir. A teimosia tinha se aproximado durante a conversa. Eu só percebi quando senti o focinho dela no meu ombro. Aquela pressão firme e quente que ela fazia às vezes, sem aviso, como se estivesse verificando se eu estava inteira. A esperança estava parada um pouco atrás, quieta, as orelhas em pé. Eu coloquei a mão no focinho da teimosia. Tá bom, eu disse para ela baixinho. Tá bom. Naquela noite, o medo chegou de verdade. Não durante a visita. Durante a visita, eu tinha ficado ocupada demais, sendo firme para deixar o medo entrar. Mas à noite, quando a lamparina estava acesa e o silêncio do campo era total, e eu estava sozinha com meus pensamentos numa casa de parede rachada a 12 quilômetros do vilarejo mais perto, o medo entrou pela fresta da janela e se instalou. Eu sentei na soleira da porta, como fazia toda noite, mas dessa vez não olhei as estrelas. Olhei a escuridão perto. A estrada que não tinha iluminação nenhuma, a mata rala ao redor que escondia o que quisesse, o portão que eu tinha consertado, mas que não tinha tranca de verdade. Pensei no que o Valdemar tinha dito. Tem gente que some por aqui, por menos que isso. Eu sabia que aquilo podia ser blefe. Homem rico que ameaça de primeiro encontro muitas vezes só quer assustar, porque assustar é mais barato do que agir. Mas eu também sabia que blefe e verdade têm o mesmo efeito no escuro de uma noite de interior, quando você está sozinha. Olhei para a plantação que mal dava para ver na luz fraca da lamparina que eu tinha colocado perto da porta. Pensei, se eu for embora, eu perco isso tudo. Perco a nascente, perco o canteiro, perco os brotos que nasceram com tanto trabalho. Perco a caiação branca da parede, o curral consertado, cada pedra que eu removi com as próprias mãos. Mas se eu ficar e ele fizer o que insinuou, atrás de mim, do lado do curral, eu ouvi o barulho das mulas se mexendo. Depois o silêncio voltou, mas era um silêncio diferente. Não estava mais vazio. Tinha a respiração delas nele. Eu fiquei olhando para a escuridão por um tempo longo e fui pensando devagar, sem pressa, nas mulheres que eu tinha conhecido na vida que tinham ficado num lugar difícil e sobrevivido. Minha mãe, primeiro, que tinha criado 6 filhos numa terra de pedra depois que meu pai morreu cedo, que nunca tinha falado de ir embora como opção, que acordava antes do sol e dormia depois dele, e não tratava isso como heroísmo, tratava como o dia. A comadre Rosária, que tinha ficado na roça quando o marido foi embora e ninguém esperava que ficasse. E ficou. E hoje tinha a roça mais organizada da região. A dona Benedita, que eu tinha conhecido no vilarejo nas últimas semanas, 80 anos, e a coluna dobrada de tanto trabalho, que me contou histórias de terra nessa região que faziam o baixio seco parecer problema pequeno. Mulheres que ficaram. Não porque não tinham medo, porque decidiram que o medo não ia tomar a decisão por elas. Eu respirei fundo e tomei uma decisão naquela noite. Não de bravura, não de teimosia idiota. Uma decisão prática, concreta. No dia seguinte eu ia ao vilarejo, ia conversar com a dona Benedita, que eu tinha percebido conhecer todo mundo e saber de tudo. E ia entender exatamente quem era o Valdemar Braga, o que ele tinha feito antes e o que eu podia fazer para não ficar vulnerável sozinha. Conhecimento também é proteção. Informação também é ferramenta. A dona Benedita me recebeu na varanda da casa dela, que ficava na entrada do vilarejo e tinha um pé de cajueiro na frente que dava sombra para metade da calçada.
Ela estava sentada na cadeira de balanço, descascando fava num bacio de alumínio, com aquela eficiência de mão velha que trabalha, sem precisar olhar o que está fazendo. Me fez sentar. Me deu uma xícara de chá de erva cidreira que estava quente mesmo com o calor. E enquanto eu tomava, ela foi falando. Valdemar Braga tinha comprado 5 terras na região nos últimos 12 anos. Em todas, tinha chegado do mesmo jeito. Educado primeiro, depois insistente, depois ameaçador quando precisava. 3 dos donos anteriores tinham vendido. Um tinha ido embora sem vender, deixando a terra sem documento regularizado. E o Valdemar tinha entrado com ação judicial e ganho por abandono. Ela pausou aqui, descascando a fava devagar. Tinha tido problema com cerca quebrada, roça incendiada, poço envenenado. Nunca provado que era o Valdemar, mas todo mundo sabia. E esse último vendeu? Eu perguntei. Vendeu, ela disse. Por preço de banana, igual ele quer fazer com a senhora. Ficamos em silêncio por um momento. O balanço chiava devagar. O que a senhora acha que eu devo fazer? Eu perguntei. Ela parou de descascar a fava e me olhou por cima dos óculos de grau grosso que usava. Acho que a senhora já decidiu o que vai fazer, ela disse. Veio aqui confirmar que não está louca. Eu quase sorri. Não estou? Eu perguntei. Não, ela disse, voltando para a fava. Está certa, mas vai ser difícil. Já está sendo, eu disse. Vai ser mais, ela disse, com aquela honestidade direta de quem viveu o suficiente para saber que mentira bondosa não ajuda ninguém. Depois, ela me falou de um advogado em Buriticupu que atendia gente de terra sem cobrar adiantado, que trabalhava com regularização fundiária e que já tinha enfrentado o Valdemar antes em questão de documentação. Me deu o nome escrito num pedaço de papel de caderno, com letra firme, de quem aprendeu a escrever tarde, mas aprendeu direito. Eu dobrei o papel e guardei no bolso da calça. Obrigada, Dona Benedita, eu disse, me levantando. Cuida das mulas, ela disse, sem levantar os olhos da fava. Animal bom daquele, mula, trabalha mais do que gente e não reclama. A teimosia reclama um pouco, eu disse. Ela deu uma risada curta e seca, que era o som mais honesto que eu tinha ouvido em muito tempo. Voltei para o baixio seco com o papel no bolso e alguma coisa diferente no peito. Não era alívio, não era coragem ainda. Era o começo de um plano. E plano é o que separa medo paralisante de medo que te faz mover. Nas semanas que se seguiram, o Valdemar não voltou, mas eu soube pelo seu Zé Pretinho que ele tinha perguntado sobre mim no vilarejo. Perguntou se eu tinha família, se recebia visita, se saía com frequência, as perguntas de quem está montando um mapa de alguém. Eu fiz o contrário. Comecei a aparecer mais. Fui ao vilarejo mais vezes, comprei mais no bar do seu Zé mesmo, quando não precisava de muita coisa, cumprimentei mais gente, contei mais sobre a plantação, mostrei as fotos que tirei com o celular velho que mal pegava sinal, mas ainda funcionava. Não por vaidade, por estratégia. Quanto mais gente soubesse que eu existia e que a terra estava produzindo, mais difícil seria fazer alguma coisa contra mim sem que todo mundo soubesse de onde tinha vindo. Presença é proteção, minha mãe teria dito. Fui também ao advogado que a dona Benedita tinha indicado. Levei todos os documentos que eu tinha, a escritura, o termo de inventário, o papel do cartório. Ele analisou tudo com cuidado, fez perguntas, fez anotações. E no fim disse que a documentação estava em ordem, mas que eu precisava de um registro de posse efetiva atualizado, que ele ia providenciar. E se ele tentar alguma coisa antes disso? Eu perguntei. A senhora documenta tudo, ele disse. Foto, data, testemunha se tiver. Qualquer aproximação, qualquer dano na propriedade, qualquer ameaça. Papel é o que vale na frente do juiz. Eu vim embora com uma pasta de instrução na cabeça e o hábito novo de carregar o celular carregado e anotar tudo num caderno que passei a guardar dentro de casa. O Valdemar não voltou naquele mês.
Mas a cerca do fundo apareceu derrubada numa manhã de segunda-feira, 3 semanas depois da visita dele. Eu fotografei. Escrevi no caderno a data e o que tinha acontecido. Consertei a cerca no mesmo dia, sozinha, com arame novo que eu tinha comprado precisamente por isso. E plantei mais um canteiro de feijão do lado de onde a cerca tinha caído. Porque ocupar a terra também é uma forma de dizer: estou aqui. A primeira colheita do feijão aconteceu numa manhã de terça-feira que começou igual a todas as outras. Acordei antes do sol, fiz o café fraco de sempre, sentei na soleira da porta com a xícara nas mãos e olhei o céu, ainda escuro, ir clareando devagar, aquela transição lenta do roxo para o laranja que o interior do Maranhão faz com uma beleza sem pressa, como se o dia soubesse que não precisa se apressar para ser bonito. A teimosia já estava acordada, como sempre, batendo o casco no chão do curral com aquela impaciência matinal dela que eu já tinha incorporado como despertador. A esperança se mexeu quando eu me levantei, virou o focinho na minha direção, baixou a cabeça de novo. Fui até o canteiro com o balde e a enxada como todos os dias, e então parei. As vagens do feijão estavam cheias. Não algumas, todas. Aquelas vagens compridas e firmes, inchadas de grão, que balançavam com o vento manso da manhã cedo, com um peso que eu reconheci antes mesmo de encostar a mão. Era o peso de coisa pronta, de trabalho que chegou no fim, de terra que respondeu. Eu fiquei parada por um tempo que não soube medir. Não era surpresa. Eu tinha acompanhado cada estágio daquele feijão, desde a semente até ali, tinha regado cada planta, tinha tirado o mato ao redor, tinha perdido noites pensando se a terra estava retendo umidade suficiente ou se a sequência de dias quentes ia prejudicar o enchimento das vagens. Eu sabia que estava chegando, mas saber que vai chegar e estar na frente quando chega são duas coisas completamente diferentes. Eu coloquei a mão numa vagem, senti o grão firme dentro, aquela resistência boa de coisa que cresceu direito, e chorei. Não um choro contido, educado, daquele que a gente faz quando não quer que ninguém veja. Chorei de verdade, com o ombro sacudindo, de joelhos no meio do canteiro de feijão, com a mão ainda na vagem e a outra no chão de terra úmida. Chorei por tudo que tinha custado chegar ali. O testamento, o Evaristo encostado na parede, a viagem de caminhão, a cerca caída, as mãos sangrando na enxada, as noites com medo da escuridão e do Valdemar e da possibilidade real de que talvez não desse certo. Chorei também pelo Antônio. Pensei nele ali, naquele canteiro que ele nunca viu, naquela terra que nunca pisou. Pensei como ele teria gostado de ver aquilo, ele que tinha crescido em roça, que conhecia a terra, que sabia o valor de uma colheita do jeito que só quem dependeu dela sabe. Pensei que talvez, do jeito que essas coisas funcionam, que a gente não consegue explicar direito, mas sente, ele tinha alguma coisa a ver com a teimosia me levando até a nascente, com a chuva que veio na hora certa, com a terra que não era para prestar e prestou. Consegui, Antônio. Eu falei baixinho, pro nada, pro vento, para onde quer que ele estivesse. Consegui. A teimosia apareceu do nada do meu lado, como fazia, e encostou o focinho no meu ombro com aquela pressão firme e quente dela. Eu ri no meio do choro. Tá bom, eu disse para ela. Vamos trabalhar. A colheita levou 3 dias. Eu colhi o feijão de manhã cedo. Debulhei à tarde na sombra do beiral. Guardei os grãos em sacos que tinha pedido emprestado à dona Neide da mercearia. O quiabo eu já estava colhendo há semanas, levando parte para o vilarejo e trocando por outras coisas que precisava. O maxixe estava se multiplicando num ritmo que tinha me surpreendido. Aquela planta tinha pegado gosto pela terra do Baixio Seco de um jeito que ninguém esperava, inclusive eu. No 3º dia de colheita, com os sacos alinhados no canto da cozinha e a sensação física de peso e volume que só colheita real tem, eu sentei e fiz as contas num pedaço de papel. O que eu tinha era mais do que o suficiente para me sustentar pelos próximos meses.
Com o excedente, eu conseguia comprar semente para a próxima roça, pagar o advogado pela regularização do documento e ainda guardar alguma coisa. Não era riqueza, estava longe disso, mas era independência. E independência, eu tinha aprendido naqueles meses, vale mais do que a maioria das coisas que as pessoas passam a vida inteira correndo atrás. Eu olhei os sacos de feijão por um tempo longo e pensei no Evaristo. Pensei nele com uma clareza que não tinha raiva, só tinha entendimento. O Evaristo tinha rido porque acreditava no que estava dizendo. Ele genuinamente achava que aquela terra não prestava, que eu não ia aguentar, que o destino mais provável da viúva sem família forte era desaparecer de volta para onde tinha vindo envergonhada e quieta. Ele não tinha rido por maldade pura. Tinha rido porque não me via. Não enxergava o que eu era feita. Não precisava enxergar. Eu sabia. O Valdemar voltou num sábado de manhã, 6 semanas depois da primeira visita. Dessa vez, não veio sozinho. Trouxe um homem mais novo ao lado, de calça jeans e bota, que ficou parado perto do carro enquanto o Valdemar entrou pelo portão. Testemunha ou segurança ou as duas coisas, eu não soube dizer. Eu estava no terreiro quando ele chegou, dessa vez de pé, sem enxada na mão. Tinha visto o carro parar pela janela e tinha saído já preparada. Ele olhou a colheita. Olhou os sacos que estavam arejando no terreiro. Olhou as plantas que já estavam num segundo ciclo, o canteiro ampliado, a cerca nova, a parede caiada. Olhou tudo com aquele olho calculista de sempre, mas dessa vez havia algo diferente na expressão. Não era mais a certeza tranquila de quem sabe que vai ganhar. Era algo mais tenso, mais fechado. A senhora foi falar com o advogado, ele disse. Não era pergunta. Fui, eu disse. Regularizou a documentação. Regularizei. Silêncio. Ele colocou as mãos no cinto e ficou me olhando por um momento. Eu sustentei o olhar. Atrás de mim, eu ouvi a teimosia se mexer no curral. Dobro do que ofereci antes, ele disse por fim. Era o dobro. Era um número real, daqueles que resolve problema. Eu senti o peso dele, não vou mentir. Senti a tentação de calcular, de pensar no que daria para fazer com aquele dinheiro, de imaginar uma vida mais fácil, sem a cerca para consertar e o telhado gotejando e a lamparina que às vezes ficava sem querosene no meio da noite. Mas então eu olhei o canteiro de feijão, olhei a nascente que a teimosia tinha me mostrado, olhei a parede branca da casa que eu tinha pintado com as próprias mãos. E eu entendi uma coisa que estava tentando entender desde o dia do testamento, desde a risada do Evaristo, desde a noite que eu tinha chegado e chamado nós 3 de esquecidas. Aquela terra não era só terra. Era a primeira coisa na vida adulta que era completamente minha. Não dada por casamento, não herdada de família, não comprada com dinheiro de outro. Era minha porque eu tinha ficado quando era mais fácil ir. Minha porque eu tinha regado quando estava seco. Minha porque eu tinha consertado o que estava quebrado, em vez de abandonar o que não estava perfeito. Vender aquilo seria vender a primeira versão de mim mesma que eu respeitava. Não está à venda, eu disse. Mesma resposta de antes, mesma voz firme. Mas dessa vez eu acrescentei, e não vai estar. O senhor pode mandar derrubar cerca, pode fazer o que quiser fazer, mas vai ter documento, foto e testemunha de tudo. Eu não sou a primeira pessoa que o senhor tentou tirar de terra, mas pretendo ser a última que não foi. Ele me olhou por um tempo longo. Tinha alguma coisa diferente no jeito que ele olhava agora. Não era respeito. Homem daquele tipo não chega ao respeito fácil. Mas era reconhecimento, o reconhecimento de quem percebe que aquela situação específica vai custar mais do que vale, que existe um tipo de pessoa que cede e um tipo que não cede, e que ele estava na frente do segundo tipo. Ele assentiu uma vez, devagar, colocou o chapéu, virou, foi embora,
O homem jovem perto do carro nem tinha se mexido durante tudo isso. Eu fiquei parada no meio do terreiro, olhando o Hilux branco sumir na poeira vermelha da estrada, e senti uma coisa que demorei um segundo para identificar, porque não estava acostumada com ela. Leveza. A dona Benedita veio me visitar pela primeira vez 3 semanas depois. Veio numa carroça com o neto adolescente que dirigia, com um pano dobrado no colo, que eu só fui ver o que era quando ela chegou e desdobrou. Um pedaço de renda feita à mão, branca, que ela tinha feito quando era jovem e que me deu sem explicação, com aquele jeito de pessoa velha, de dar presente, sem fazer discurso. Eu fiz café. Café de verdade dessa vez, não o fraco esticado dos primeiros meses, café comprado com o dinheiro da colheita. E sentamos na soleira da porta, ela na cadeira que eu tinha consertado e eu no degrau, olhando o terreiro. Ela ficou em silêncio por um tempo, olhando a plantação, olhando as mulas que estavam no terreiro naquele horário, olhando a casa caiada. Ficou bonito, ela disse por fim. Ficou, eu concordei. A terra sempre soube que ia ficar, ela disse. A senhora que ainda não sabia. Fiquei pensando nessa frase por muitos dias depois. A terra sempre soube. Talvez seja isso. Talvez a terra tenha uma memória que a gente não tem, uma paciência que a gente perde, uma capacidade de esperar por quem vai chegar e fazer o que precisa ser feito. O baixio seco tinha esperado por alguém que ficasse. Tinha esperado com a nascente escondida embaixo das pedras, com a vida guardada na camada de embaixo do chão duro, com a possibilidade de broto preservada dentro das sementes que o vento tivesse deixado ali ao longo dos anos sem que ninguém plantasse. Tinha esperado por mim, e eu tinha chegado sem saber que era por mim que estava esperando. Uma tarde, já fazia quase um ano que eu tinha chegado no baixio seco, eu estava no canteiro quando ouvi a Esperança fazer um som que não era comum nela. Não era bufada, não era o relincho curto que ela fazia quando queria atenção. Era algo mais baixo, mais longo, quase uma conversa. Parei o que estava fazendo e olhei. Ela estava parada na borda do canteiro, com o focinho virado para o horizonte, as orelhas eretas e levemente inclinadas para frente. Olhando para a estrada, fui até ela e segui o olhar. A estrada estava vazia, como quase sempre. Mas o céu no horizonte tinha aquela cor específica de fim de tarde do interior. Laranja queimado nas bordas, roxo subindo no meio, aquela paleta que não se encontra em outro lugar do mundo com esse exato tom. A luz batia de lado na terra vermelha e fazia tudo brilhar de um jeito que era quase absurdo de bonito. Fiquei ali parada ao lado da Esperança por um tempo, as duas olhando o horizonte, o vento batendo manso e cheirando a capim seco e terra quente. E pensei, um ano atrás, eu era uma mulher que tinha perdido o marido, a casa, o endereço e o lugar no mundo. Que tinha chegado num pedaço de terra rachada com 2 mulas magras e uma caixa de papelão de documentos e um terço de madeira e o orgulho como única coisa intacta. Agora eu era uma mulher que tinha terra, colheita, vizinha de 80 anos que vinha tomar café, advogado de documento regularizado, canteiro que produzia, mulas que eram família. Que tinha aprendido que nascente não some, fica escondida esperando alguém que saiba procurar. Que tinha aprendido que terra difícil não é terra ruim, é terra que ainda não encontrou quem acreditasse nela. Que tinha aprendido, principalmente, que às vezes o destino entrega o que parece pior de tudo, a pior terra, o pior lugar, o pior começo, porque é exatamente ali, naquele pior, que está escondido o único jeito de a gente descobrir do que é feita. Eles tinham me dado o baixio seco para me diminuir. A terra tinha me dado o baixio seco para me encontrar. E eu tinha ficado, naquela noite depois do jantar, feijão da minha própria roça com farinha e maxixe refogado. Eu sentei na soleira da porta uma última vez, com o terço de madeira da minha mãe na mão, olhando o céu imenso do Maranhão se encher de estrela por estrela.
A esperança estava encostada na cerca mais perto da casa, tranquila, a respiração pausada e lenta de animal que está em paz com o lugar onde está. A teimosia estava do outro lado, inquieta como sempre, mas era uma inquietação diferente agora. Não mais de animal que não sabe onde está, mas de animal que sabe exatamente onde está e quer saber o que vem a seguir. Eu entendia ela, porque eu também queria saber o que vinha a seguir. E pela primeira vez, desde que o advogado tinha dobrado os óculos e lido o testamento numa sala quente de cartório, pela primeira vez, desde a risada baixa do Evaristo e o silêncio de todo mundo que não me defendeu, pela primeira vez, desde que eu tinha descido do caminhão numa estrada de terra com uma caixa de papelão e 2 malas e olhado aquela casa caindo. Eu sentia que o que vinha a seguir era meu para construir, não herdado, não dado, não distribuído em testamento por mão de outro. Meu. O vento bateu manso no rosto. O grilo cantou no campo, o céu ficou mais cheio de estrela, e eu fiquei ali, quieta, inteira, enraizada naquela terra vermelha que ninguém quis e que tinha se tornado, contra toda expectativa, contra todo prognóstico, contra toda risada de corredor de cartório, o lugar mais verdadeiro que eu já tinha habitado. Não a terra do baixio seco, a Teresa. Fim,